Boa noite, irmãos. Hoje nós temos o pastor Daniel Santos. Conhecemos esse irmão alguns anos atrás no seminário, na formatura dele, conforme ele acabou de me informar ali. Eu ia perguntar mais cedo, quando estávamos ali no café, mas um assunto puxa outro, não é? Então, o irmão é formado em 2015 aqui no nosso seminário. No ano seguinte, o Micael é que se formou, não é? E eles também estiveram em São Paulo e estiveram também aqui no norte do Paraná e agora estão ali em Piraquara, em Guarituba, desde o início do ano passado, não é, pastor? Do ano passado. Isso, início do ano passado. E é muito bom tê-los aqui conosco. Eu sei que quando os irmãos ainda estavam no norte do Paraná, nós estivemos um pouco com eles. Foi um tempo bem gostoso e aqui eu espero que esteja sendo um pouco melhor. Amém. Então sejam muito bem-vindos. Pastor Daniel, sua esposa Cristiane, o João Vitor tem 17 anos? 17 anos. E o Edgar que tem 11. 11, ok. Pode chegar, pastor. Deus o abençoe. Boa noite. Tirar isso aqui sufoca a gente, né? Mas faz parte. Muito alegre e contente por estar aqui com os irmãos. O pastor bem disse, nós tivemos um tempo breve lá no norte do Paraná. Aí o Micael foi, nós falamos, bom, já que o Micael veio para Pucarana, a gente volta para Curitiba, né? Não foi bem assim. E temos visto Deus trabalhando em nossas vidas. Tivemos convite de assumir a igreja em Guarituba e Deus nos encaminhou para aquela amada igreja. Estamos agora em fevereiro fazendo um ano já. Então o tempo passa muito rápido e é um grande privilégio nesse tempo em que estudante e a ida do Micael para lá, a gente desenvolveu uma amizade com o pastor Valdir. Ele é um colega de ministério, um irmão, e às vezes a gente troca algumas figurinhas, mas eu perguntando algumas coisas, né? Aproveitando um pouco da experiência do pastor, e eu sou muito grato por tudo. Pois bem, passado esses minutinhos do nervoso, né? Que a gente ainda fica meio nervoso aqui, vamos abrir nossas Bíblias para Colossenses capítulo 1. Vamos falar um pouco sobre as bênçãos da reconciliação. Colossenses capítulo 1. O irmão já leu Romanos 5, que fala ali também da reconciliação. E aqui Colossenses, Paulo falando aqui a bênção da reconciliação com Deus. Vamos ler o verso 21. Colossenses 1, 21 diz a palavra de Deus assim: E a vós outros que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo e inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos orar. Pai querido, diante do Senhor esta noite nos alegramos. O privilégio que nós temos de servi-lo, de estar na tua casa. Ainda como bem disse o pastor, a Deus, alguns irmãos não puderam chegar. Que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja, Deus, tocando em seus corações, em seus corpos, aqueles que estão enfermos, mas em seus corações aqueles que decidiram hoje não vir para o culto, por qualquer que seja o motivo. Não só aqui, mas também como na igreja lá em Guarituba. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos dirija. O nosso desejo, Deus, é vivermos de uma maneira que agrade, que honre e glorifique o teu santo nome. Por isso pedimos que o Senhor abençoe este culto, abençoe as pessoas que estarão ouvindo esta mensagem, que ela possa, Deus, falar em seus corações como tem falado ao meu, que a tua palavra, Deus, venha transformar essas vidas e não as minhas palavras, que o Senhor me use como teu instrumento e que aqui eu pregue pura e tão somente o que diz a palavra do Senhor. Amém. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Essa passagem, irmãos, nos mostra, vai falar do senhorio
do Senhor Jesus Cristo. Vai falar que o senhorio de Jesus Cristo, ele é universal, ele é eterno. Jesus sempre foi e sempre será Deus. E a Bíblia nos fala aqui que ele é o doador dessa graça, dessa redenção que nós não merecemos, mas é por amor. Então, no contexto desta carta, Paulo vai falar que Cristo é o primogênito de toda a criação. E ele deve ser também o primeiro, deve estar em primeiro lugar em nossa vida, em nossa igreja. Cristo deve ser o centro de todas as coisas. Se Cristo não é o primeiro a ocupar nossos corações, ele não vai ser. Ele não vai ter a primazia em nossas casas. Ele não vai ter a primazia nas reuniões aqui na igreja. E isso coloca eu e você numa situação muito complicada. O que Paulo está dizendo aqui nesta carta, nessa epístola, é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o supremo, ele é soberano sobre todas as coisas. Cristo está acima de tudo. Cristo é tudo. E é por isso que nós devemos entender, olhando para essa carta, qual é o propósito de Deus na nossa reconciliação com Ele. Qual o propósito de Deus em nos reconciliar com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo? O primeiro propósito, irmãos, é de aproximar o homem de Deus. Simples assim. Aproximar o homem de Deus. Porque veja que o versículo 1 diz que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento. Então houve um tempo em que você hoje, cristão, salvo em Cristo Jesus, você era inimigo de Deus. Talvez você nunca pensou assim, mas Paulo está escrevendo exatamente aqui essa condição do povo gentio. Não apenas inimigos, distantes do Senhor, por causa da herança que nós recebemos, mas também por causa das nossas ações. Não adianta só colocar a culpa na nossa natureza pecaminosa, mas são as nossas ações também. Mas as minhas ações é por causa da minha natureza pecaminosa. Mas você tem todas as condições, porque Deus já te deu todas as condições para vencer os desejos que habitam em sua carne. Então Paulo começa a descrever aqui por que é que nós precisamos nos reconciliar com Deus. É porque nós somos pecadores, irmãos. Nós pecamos. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. A nossa escolha em pecar, quando nós escolhemos pecar, nós nos tornamos inimigos de Deus. E nós nos separamos do Senhor. Estávamos separados dele. Mas, na soberana graça do Senhor, do nosso Deus, Paulo escreve a forma como Jesus está nesse processo de reconciliar todas as coisas consigo mesmo. E aí fica a pergunta: você já se reconciliou com Deus? Você já entregou a sua vida para Cristo? Se você morresse hoje, ao fechar os teus olhos, você estaria diante do Senhor nos céus? Se você já tomou essa decisão, então você não é mais inimigo de Deus. Pare de agir como? Pare de agir como? Você não está mais separado, foi reconciliado.
Por quê? Porque Jesus Cristo te santificou. Ele tornou você santo. Ele tornou você irrepreensível diante de Deus. Então você pode ter a certeza de que você é um filho amado de Deus. Você é um filho do Senhor. Você sabe, talvez aqui você já se converteu com uma idade. Eu me converti aos 26 anos. Eu sempre digo isso porque às vezes as pessoas que, quando a gente fala, né, que nasceu na igreja, a gente ouve muito no seminário testemunhos. As pessoas falam assim: mas o meu testemunho ele é sem graça porque meu pai era pastor ou minha mãe, meu pai sempre esteve na igreja, então meu testemunho não é tão emocionante como o do fulano de tal, que era traficante, que fez isso, fez aquilo e Deus resgatou ele. Gente, nós sabemos o quão longe nós estávamos de Deus. Agora pensa nessa gloriosa redenção que Ele proporcionou e continua proporcionando a você. A alegria da salvação, não importa se você era alguém que tinha uma vida de vícios, de pecado, ou se você nasceu num lar cristão. O preço para a tua salvação foi o mesmo, tanto para um quanto para outro: o sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Então, é um pensamento meu, eu acho errado, eu não me sinto bem quando eu ouço esse tipo de testemunho, porque a dor de Cristo naquela cruz foi algo que não dá para a gente mensurar, não dá para nós imaginarmos. Mas voltando aqui, é esse Jesus que você conhece de verdade? No versículo 16, Paulo diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, tudo foi criado por Deus. Este mundo que foi criado por Deus não foi criado, na verdade ele foi criado sim para que a humanidade pudesse se satisfazer, ter satisfação plena nele. Mas o pecado deturpou tudo isso. E agora a visão que nós temos de mundo, esse mundo que nós conhecemos, estamos nele agora, nós não vamos encontrar nenhuma satisfação. E ele vai apontar para algo que é muito maior. Ele vai apontar que nós precisamos de um Salvador. As pessoas estão procurando satisfação nas coisas deste mundo, mas não encontram satisfação duradoura. Continuam perseguindo, mas não encontram. A criação foi para nos dirigir a Deus, todas as coisas, para que nós pudéssemos olhar, contemplar o Senhor na sua grandeza, na sua beleza. Mas, infelizmente, o pecado estragou. O pecado, o preço por causa do pecado é muito caro. Então agora as coisas deste mundo devem, irmãos, nos levar a ser gratos a Deus e a adorar a Deus, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. E ao invés de nós adorarmos, de nós glorificarmos a Deus, muitas vezes estamos buscando a satisfação em nós mesmos. E é por isso que nós somos inimigos enquanto pecadores, enquanto não salvos, inimigos do Senhor nas nossas ações. Então,
O propósito primeiro é aproximar o homem de Deus. Segundo, é para restaurar as pessoas para que tenham um relacionamento correto com o Senhor. Verso 22 diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que Deus quer, irmãos, que nós façamos por Cristo, o que Deus quer que nós façamos por Cristo, está diretamente relacionado com o que Deus quer que nós sejamos em Cristo. Está plenamente relacionado. Santos, separados. E ele usa esse termo, ele usa o verso 22 para descrever a mudança que vai acontecer e que deve acontecer na vida do crente. Para vos apresentar perante ele santos. Os pecados que tínhamos antes, que serviam prazerosamente a Satanás, eles agora não devem fazer parte mais das nossas vidas. Então esses pecadores inimigos agora se tornaram santos, inteiramente separados, consagrados para viver suas vidas para Cristo. Paulo continua: inculpáveis. Paulo está dizendo aqui, olha, sem mancha. Pedro usa essa mesma palavra lá em 1 Pedro 1,19, quando ele fala do cordeiro sem defeito, sem mancha. Pedro usa essa mesma palavra para nos mostrar, para nos dizer uma qualidade de Jesus Cristo: cordeiro sem defeito. O sangue de Cristo, a nossa reconciliação com Deus, nos leva a ter esse relacionamento correto com Deus, porque Ele nos torna santos, inculpáveis, e Ele continua irrepreensíveis, ou seja, sem nenhuma acusação contra nós. Nenhuma acusação há. Livre. Uma palavra usada no termo jurídico para dizer que não há nenhuma acusação que possa ser levantada contra o crente. Por isso nós temos Jesus Cristo como nosso advogado junto a Deus. Porque quando Satanás quer nos dizer que nós, olha Deus, o Daniel, ele não vai para o céu, não, ele não pode entrar aqui. Ele é pecador. Então Jesus Cristo me defende. Não porque eu sou bonzinho, mas é por causa do sangue dele que me reconciliou com Deus. Não tenho mais a inimizade com Deus. Então, perante Deus, não quer dizer que eu não seja mais um pecador, mas irrepreensível naquilo que eu sou em Cristo Jesus. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que por causa da reconciliação feita com Cristo, ou feita por Cristo naquela cruz, os salvos estão e estarão absolutamente imunes ao castigo que os pecadores merecem, o inferno. Então o objetivo dessa reconciliação com Deus é nos tornar, é nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Talvez você fale, mas podia ser só uma palavra para descrever. Santo já está ali dizendo que nós devemos, que nós somos separados. Mas Paulo quer deixar bem claro, não quer deixar nenhuma dúvida, porque antes
estávamos alienados, pecadores, não tínhamos acesso a Deus, porque obedecíamos às nossas paixões e aos nossos desejos. Então Deus, através de Cristo Jesus, Ele restaura esse relacionamento. Deus nos limpa, Deus nos transforma, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Eu sou casado há 19 anos. 19 anos. E eu posso perguntar, talvez aqui ao pastor Valdir, falar assim: pastor Valdir, o senhor me conhece? Conheço. Mais ou menos eu conheço. Só que por causa do relacionamento que eu tenho com a Cristiane, há 19 anos, nós estamos próximos. Ela me conhece melhor do que o pastor Valdir me conhece. Correto? Então você só vai conhecer Deus a partir do momento que você desenvolve um relacionamento com Ele. Se você não desenvolver um relacionamento com Deus, Ele vai ser um gênio da lâmpada, para que quando você necessita, você vai lá, tira a poeira da Bíblia, abre num salmo e vai tentar sorte. Então Deus nos salvou, irmãos, para que nós tenhamos um relacionamento verdadeiro com Ele, para conhecê-lo, e Ele nos dá tudo aqui, ó. Quer conhecer Deus? Está aqui. Eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. Está aqui. Eu vou perguntar para o pastor. Eu já falei na igreja, quer saber, venha perguntar para mim a vontade de Deus. Eu vou falar: vamos ler a Bíblia que você vai descobrir a vontade de Deus para a tua vida. Está aqui. Então, irmãos, Deus nos reconcilia com Ele para restaurar, para que nós possamos ter esse relacionamento correto com o Senhor. Ele nos transformou para que tenhamos esse relacionamento. E também Ele nos reconciliou com Ele para dar esperança, trazer esperança até mesmo àqueles que estão sem Cristo. Verso 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Houve um tempo em que os crentes, em que as pessoas aqui da cidade de Colossos, eles não tinham esperança. Efésios 2:12. E por que não tinha esperança? Porque viviam sem Deus. Porém, quando eles ouviram, quando eles foram expostos à palavra de Deus, eles então agora puderam ter acesso a essa esperança. Que esperança é essa? Que um dia todos os crentes estarão com Cristo nos céus, estarão com Deus. Na realidade, irmãos, isso é tão certo, isso é tão verdadeiro, que o apóstolo Paulo, ele diz que nós já fomos glorificados. Romanos 8:30. E nós só estamos esperando, aguardando a revelação dessa glória na volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós recebemos a esperança. E as pessoas que estão sem Cristo, o seu familiar, o meu, os seus amigos, os meus, os seus vizinhos, os meus vizinhos, também podem obter essa esperança. Mas quem é que vai levar essa esperança para eles? É você.
Paulo estava pregando aqui. Ele disse que ele levou. Ele disse que ele pregou. Então agora nós temos que levar essa esperança a essas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno. E para mostrar, irmãos, que a esperança da glória do crente é Jesus Cristo. Verso 24 diz: agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós vivemos na esperança, irmãos, da imortalidade, da vida eterna, né? De receber um corpo glorificado, longe das dores, longe das angústias, do sofrimento, do choro, da morte. Mas nós vivemos esperando esse glorioso dia em que seremos transformados. A base, o fundamento, irmãos, da nossa esperança é Cristo. A base e o fundamento da nossa esperança é Cristo. A causa da nossa esperança é a graça de Deus. A base da nossa esperança é a obra consumada de Jesus Cristo naquela cruz. Esse é o assunto que Paulo trata aqui no capítulo 1 de Colossenses. A glória que os santos hão de desfrutar para sempre nos céus com Deus. E essa esperança nos é trazida à luz pelo Evangelho, nos é trazida à luz pela palavra de Deus. Temos tudo o que nós necessitamos. Eu gosto de uma história que tem num livro do John MacArthur, chama Cristo, a nossa suficiência em Cristo. E bem no começo do livro tem uma história interessante de um pastor, ali conta-se que é uma história verídica. Um pastor nos Estados Unidos, ele foi pregar numa cidade distante, lá no sul dos Estados Unidos, e ele ficou hospedado na casa de uns irmãos. Só que a igreja onde ele iria pregar era distante, ele não tinha como ir lá. Então os irmãos da igreja se prontificaram a buscar o pastor na casa onde ele estava hospedado e depois levar ele de volta. Acontece que esses irmãos vieram, buscaram o pastor, ele foi e pregou, trouxeram o pastor de volta, e o pastor viu a luz acesa e batia na porta, né? E chamava e ninguém atendia, ninguém abria a porta. E aí a hora foi passando, o tempo passando, disse que estava nevando, estava aquele frio nos Estados Unidos. E aí esse pastor teve a brilhante ideia de procurar um telefone público para ligar. Penso eu que isso foi um bom tempo atrás, antes do celular, né? Então esse pastor saiu, não conhecia nada, é como eu saindo aqui procurando alguma coisa, não conheço nada do bairro, e eu vou me perder. E ele se perdeu, na escuridão, no frio. Em determinado momento, esse pastor escorregou na estrada e caiu numa valeta. E ele ali todo enlameado e todo sujo, avistou um hotel. Naquele hotel ele chegou, pediu para o gerente se poderia usar o telefone. E aí o gerente falou, tudo bem, pode usar. Então ele pegou o telefone e ligou para a família, né, para onde ele estava hospedado. E o dono da casa atendeu e falou, irmão, Deus já me deixaram aqui há algum tempo na frente da sua casa, mas eu chamei, o senhor não saiu, a luz estava acesa.
E agora eu me perdi, eu estou num hotel assim, e o que eu faço? O dono da casa falou: pastor, irmão, a chave da casa eu coloquei no bolso da frente do seu paletó. O senhor não viu? E ele disse que não viu. O resultado, né? Ele acabou voltando para casa. Mas tudo isso para mostrar para nós que tudo o que nós necessitamos, nós temos em Cristo. Queremos procurar várias maneiras de acessar Cristo, mas nós temos a chave. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita o nosso coração. Mas algumas pessoas ainda ficam procurando outras maneiras, que não bíblicas, de ter acesso a Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória, não precisa de mais nada. Você já tem tudo. O que você precisa para viver uma vida cristã, santa, inculpável, irrepreensível, você tem. É o Espírito Santo habitando no teu coração. Permita que Ele haja e direcione a tua vida. Permita que Ele guie você. Permita que Jesus Cristo seja Senhor sobre a tua vida. A esperança, irmãos, assim como a fé e o amor, é algo interno, algo que nós sentimos. Nós experimentamos na nossa alma. Esperança não é uma teoria, irmãos. Essa esperança não é apenas uma doutrina ou algo para se falar. Mas a esperança é algo que nasce, que brota em nós por meio de Jesus Cristo. Construída pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E você vai conseguir entender todas estas coisas quando você concordar com Deus, quando nós concordarmos com Deus, que Ele é o Senhor e que nós devemos segui-lo. Mesmo que isso signifique passar por caminhos difíceis, eu vou segui-lo. Vou confiar nele porque Ele não falha. Vou segui-lo porque Ele não me deixa. Vou obedecê-lo porque Deus não vai me enviar por caminhos errados. Eu vou amá-lo porque Deus não vai me decepcionar. Deus não me decepciona. Falsos mestres que estavam se infiltrando em Colossos apresentavam listas e mais listas de regras e preceitos. Apresentava isso para os irmãos aqui. Paulo está combatendo isso, dizendo: tudo que você precisa é Cristo. Primeiro, reconcilie-se com Ele. Receba essa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. O objetivo final de Paulo, eu já vou terminar. Verso 28, ele diz: a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O sentido de perfeito aqui não é alguém que não tenha pecado, mas maduro na sua fé, conhecedor de Deus, alguém que realmente tem caráter, alguém que tem Cristo como seu modelo. Aplicando essas coisas nas nossas vidas. Quando Cristo vive em nós, quando Cristo trabalha e está trabalhando por meio de nossas vidas,
podemos ter certeza de que Ele está à frente de todas as coisas. Nosso lar nos céus não é apenas um destino para me trazer consolo, mas vai ser a motivação para eu viver uma vida cristã digna, santa, separada, glorificando a Deus. Essa é a minha motivação. Tudo que fazemos, irmãos, nas nossas vidas, é afetado quando nós estamos realmente vivendo em obediência a Deus. Tudo que fazemos em nossas vidas é afetado pelo amor e pela graça de Deus. Tudo. Se Cristo é tudo em nós, se Cristo, Ele realmente faz parte da minha vida, então toda a minha vida vai ser transformada, vai ser renovada. Nós temos um privilégio, algo que profetas podiam apenas ter um conceito, sonhar mais ou menos como poderia ser. Mas nós podemos contar de verdade para as pessoas a respeito dessa esperança. Tudo neste mundo foi criado por Cristo e para Cristo, para a glória dele. Somos chamados a compartilhar essa alegria do Senhor Jesus. Então faça isso. Faça isso. Quando você vê, quando você pensar, quando você realmente sentir no teu coração o que Deus fez por meio de Jesus Cristo por nós, você vai se alegrar em meio a todo e qualquer sofrimento. Você vai desejar proclamar esse evangelho para as pessoas. Essa reconciliação que agora temos no Senhor é imerecida. A nossa tendência quando nós temos alguém como inimigo é de nos afastar e muitas vezes desejar até que a pessoa suma das nossas vidas, porque nos causam mal. E mesmo nós causando mal para Cristo, para Deus, Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, tornando assim nós aptos para nos reconciliarmos com Ele. Fica essa pergunta: você já se reconciliou com Cristo? Você já entregou sua vida para o Senhor Jesus? Ou talvez você está em desobediência a Deus. Talvez você está achando que você pode viver do seu jeito. Vou dizer uma coisa para você que eu sempre digo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não pode ser adaptada para o seu modo de viver. Mas você tem que adaptar a sua vida para o que diz a palavra de Deus. Então, se você está em rebeldia contra o Senhor, está vivendo em pecado contra Ele, eu clamo a você hoje à noite: reconcilie-se com o Senhor. Não tem certeza da tua salvação? Converse com o pastor. Reconcilie-se com Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje você tem a escolha. É assim que nós cantamos, cantor cristão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Cristo quer te libertar. Pastor Valdinho.